nossa inspiração. CBN Campo Grande. 9h37. CBN Saúde. Nosso assunto agora é a Monkeypox, Mpox, ou como é chamada, varíola dos macacos. Aqui no estado já são 9 casos da doença registrados e os 2 casos mais recentes ocorreram em Ponta Porã. E nós vamos saber agora como estão as ações aqui em Campo Grande com a Superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL, Verusca Lado, que já está aqui no estúdio comigo. Bom dia, Verusca. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre bom, né, trazer um pouco de esclarecimento para toda a nossa população. Claro, e obrigada aqui pela presença. Qual é o cenário aqui em Campo Grande em relação a essa doença? Então, essa doença ela surgiu em 2022 aqui no Brasil, né? Uhum. E a gente teve, desde 2022, foi o ano que a gente teve maior número de registros, com 121 casos confirmados da doença na capital. E depois, em 2023, a doença ela foi considerada controlada, até o Ministério da Saúde tirou a situação de emergência em relação a ela, né? Então, em 2023, a gente teve um único caso em Campo Grande. E agora, em 2024, 6 casos. Então, o total de casos que Campo Grande registrou desde o início dessa doença foram 128 casos em pessoas confirmadas, né? Tá, e aí como que... Porque a gente fica muito preocupado, assim, a gente vê as notícias, né? São Paulo registrando muitos casos, estado de Goiás, e hoje as pessoas circulam o tempo todo, né? E essa é uma doença que ela é transmissível pelo ar também, não só o contágio. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Isso, é uma doença que ela tá, né? Mesmo que tenha saído essa questão da emergência em 2023, o Ministério da Saúde emitiu novamente um alerta em relação a isso, e a Organização Mundial de Saúde também emitiu uma emergência de saúde pública internacional. Então, é uma doença que a gente monitora também, junto com outras doenças, 24 horas por dia. Ela é uma doença de transmissão por contato, então a pessoa pode até transmitir por via respiratória, mas o contato tem que ser muito próximo. Né? Não é diferente um pouco da Covid. Uhum. Então, geralmente, os contatos mais próximos seriam as pessoas que convivem com a gente, família, parceiros, esposa, marido. Uhum. Precisa ter um contato muito íntimo com a pessoa para pegar essa doença. Então, as próprias feridas que saem na pele da pessoa também acabam transmitindo. Tipo uma catapora, né? Isso. Ela começa com uma lesão na pele, que pode ser única ou pegar e se espalhar pelo corpo todo, né? E a transmissão, ela é contato direto com essa pele da pessoa contaminada ou através de contato mais próximo, fluidos corporais, respiratório, né? Uhum. Então, esse precisa ter um cuidado em relação a isso. Nesses casos que nós tivemos positivados em Campo Grande, os familiares também tiveram? Vocês conseguiram conter esses casos? Como que isso foi tratado? Então, quando surge um caso suspeito numa unidade de saúde, então automaticamente esse caso já é feito coleta de material, independente se sabe se é ou não o monkeypox, né? Surgiram as primeiras lesões, o paciente precisa estar procurando a unidade de saúde. E ele é isolado daí? Isso. Aí esse paciente ele é informado sobre a possibilidade de ser uma monkeypox, então ele precisa ser isolado, inclusive dentro de casa, né? E esse paciente ele passa a ser monitorado pelo nosso telemonitoramento. Igual tinha na época da Covid o monitoramento com o paciente, então a gente monitora esse paciente, inclusive para saber se os familiares também estão apresentando sintomas. Então faz-se, né, toda a orientação para o paciente, para os moradores da casa, de isolamento, de não compartilhar objetos, de evitar nem toalhas, contato, né? nada, lençol, nem objetos pessoais, nada, roupa de cama, tudo precisa. E todas essas orientações são repassadas para os familiares e para os contatos. Então a gente precisa saber com quem ele teve contato muito próximo. Então a gente entra em contato com essas pessoas para saber se elas estão apresentando algum tipo de lesão e orientar e monitora esse paciente durante todo o período que ele apresenta a doença, que pode ser de 2 a 4 semanas. Então esse paciente ele fica sendo esse paciente fica sendo acompanhado,
Saindo o resultado do exame, a gente repassa para ele, para a família, e pede para que sempre que se alguém apresentar sintomas, também procure unidade de saúde. Já existe a vacina para monkeypox, né? Mas ela não está disponibilizada para todos os públicos. Por quê? Essa vacina ela foi adquirida pelo Ministério da Saúde o ano passado, voltada para grupos específicos. Porque essa doença, até então, ela estava concentrada em alguma população-chave, que são homens que fazem sexo com outros homens, a grande maioria, pessoas que têm HIV, né? Então, ela é voltada... E pessoas que também trabalham em laboratório, especialmente que manipulam com acidentes, com acidentes para esse tipo de doença. Então, tinha a vacina para pré-exposição e para pós-exposição. E pessoas que tiveram contato, né, próximo com o paciente contaminado. Então, ela foi uma vacina disponibilizada o ano passado. Até então, a gente ainda não tem mais dessa vacina por enquanto aqui. O Ministério da Saúde emitiu uma informação falando que, como ainda não há casos dessa nova variante que está circulando na África, não há ainda previsão de aquisição de mais vacina. Então, ela foi uma vacina específica para um público específico que aqui em Campo Grande girava em torno de 520 pessoas, disponibilizada em local específico também e a gente entrava em contato com o paciente para chamar ele para tomar essa vacina. Então, por enquanto, a gente não tem mais essa vacina. E a Mas gente também aguarda, não tem novos casos, por enquanto não. E a gente aguarda informações do Ministério da Saúde, se vai haver nova disponibilização de vacinas, para a gente poder chamar mais uma vez esse público para tomar. E como que as pessoas podem se prevenir em relação à monkeypox? Então, como ela é uma doença que não tem uma prevenção anterior a ela, né? Então, a gente só começa a trabalhar a prevenção a partir do momento que a gente descobre que existe uma pessoa suspeita perto da gente. Então, são repassadas orientações para aquelas pessoas. Aquela pessoa que teve contato íntimo com aquele paciente, os familiares. Então, a gente adota algumas medidas de higiene que precisam ser adotadas pelas pessoas que convivem com aquele caso suspeito até que a gente feche o diagnóstico dessa pessoa. Então, precisa, né, não compartilhar objetos, essa pessoa precisa ficar em isolamento, toda roupa de cama, objetos pessoais, talheres, utensílios domésticos precisam ser lavados separado, com água quente. O banheiro também precisa ser muito bem higienizado. Então, existem os cuidados que precisam ter realmente em relação àquele paciente que está com caso suspeito, para que outras pessoas da família não adquiram a doença. Então, são essas as medidas de prevenção que precisam ser adotadas, inclusive até com os animais domésticos, né? Evitar ter contato com o animal, porque pode também transmitir para o seu animal de estimação. Então, então e aí pode virar um ciclo dentro. Sim, o animal passando até de volta para outro ser humano, é isso? Então, assim, é o contato muito próximo, é contato com a lesão, a ferida da pessoa, contato muito próximo. Então, precisa ser tomadas todas essas medidas, né? Então, as pessoas que convivem com esse paciente, as pessoas que trabalham com essa pessoa, então todos são informados sobre essas medidas para que a gente possa diminuir a transmissão da doença, né? A monkeypox tem risco de morte? Essa nova variante que surge, que está aumentando o número de casos na região da África, ela tem uma letalidade maior do que essa outra que apareceu em 2022. Então, o vírus sofreu mutação e está sendo considerado mais letal. Então, houve casos, né? A letalidade dela é muito maior do que a outra variante de 2022. Certo. Em Campo Grande, a gente não teve óbitos. Mas por isso que a Organização Mundial de Saúde emitiu, né, uma emergência de saúde pública internacional por conta da maior letalidade dessa nova mutação. Uma pessoa que sai de viagem de Campo Grande, porque a gente tem inclusive pessoas que vão a trabalho, pessoas que vão fazer projetos sociais na África, que tipo de cuidado elas precisam tomar e se elas podem tomar a vacina? Você falou que não tem mais em Campo Grande, mas em algum local elas podem buscar por essa vacina antes de chegar na África? Qual é o tempo que precisa ser tomada a vacina para começar a ter o efeito de prevenção mesmo? Então, como essa vacina especificamente a monkeypox, ela é uma vacina voltada somente para um público específico, ou alguém que teve contato com uma pessoa doente ou que faz parte do grupo de risco. Então, ela não é uma vacina disponibilizada. Então, quem vai viajar não tem esse acesso. O que essa pessoa precisa saber é informar, geralmente, se apresenta algum sintoma. A gente tem muitas doenças que vêm de outras localidades, que a pessoa pega, né, durante a viagem e volta para a cidade onde vive. Precisa informar na unidade de saúde, olha, eu estive em tal local, tal país, tal cidade. A gente teve um caso de Oropocho, por exemplo, que é uma doença que está circulando mais na região norte, mas também estava em Salvador, na Bahia.
E uma paciente foi para a Bahia, naquela região onde há grande circulação, e trouxe a doença para cá. Isso. Né? Mas não é uma doença daqui, local de Campo Grande ainda, mas ela veio. Então, precisa informar quando viaja, principalmente para esses locais. Ficar atento, né? Vai viajar para algum outro país, existem algumas regras da Anvisa para vacinação de algumas doenças. Então, a pessoa aí precisa procurar vacinação nas unidades de saúde. Já que a gente está falando aqui de vacinação, Verusca, eu não posso não aproveitar a sua presença aqui para a gente atualizar como é que estamos com as vacinas de um modo geral no nosso município. Até pouco tempo a gente vinha aí alertando que os índices estavam baixos, muita gente deixou de se vacinar, deixou de levar os filhos para vacinar. Como é que estamos hoje? Isso mudou um pouco, melhorou, não? Vem melhorando. Mas assim, falando de vacina de influenza, que era uma vacina, né, da gripe, que a gente sempre atingia cobertura até 2019 de 90%, 95% de cobertura da população. Durante uns 3 anos a gente chegou a 50%. Então, esse ano a gente está com 50% de cobertura da vacina da gripe. Isso é preocupante, né? Então, a gente teve uma situação de aumento de circulação de casos de influenza. A gente teve 35 óbitos relacionados à influenza esse ano na capital. E a vacina, ela vem aí para reduzir a complicação decorrente de uma infecção pelo vírus influenza. Então, as pessoas ainda estão muito aquém, assim, em relação à vacinação. Vem melhorando o cenário de vacinação de crianças? Sim. A gente tem algumas vacinas que a gente cumpre com o preconizado pelo Ministério da Saúde, de crianças até um ano, né? De 95%, mas a grande maioria não. A gente chega perto, 80%, 85%, mas a meta é 95% preconizada. Então, existe uma parcela aí da população, vamos dizer assim, de 10% de crianças que ou não tomaram a vacina ou não completaram o esquema vacinal. E a gente está sempre reforçando a importância de levar a criança para tomar vacina. Existem doenças que vêm circulando em outros países, como a poliomielite. A Organização Mundial de Saúde também classificou o Brasil como alto risco de retorno dessa doença para cá. E a poliomielite é uma das doenças que a gente atinge 80%, 82% de cobertura. Ou seja, ainda não é o ideal. Antes era o quê? 100%, né? Sim. Então, a gente tem risco, sim, de retorno de doenças que eram erradicadas, como a poliomielite. A gente era erradicado para sarampo. O sarampo voltou a circular no Brasil. E a gente só tem a vacina como prevenção e as pessoas estão deixando de acreditar que as doenças estão na voltando, segurança dessas né? vacinas ou pensam que essas doenças não existem mais. E elas existem, continuam circulando. E como você até mesmo falou, a gente não tem mais barreiras. Hoje a gente viaja pelo mundo inteiro. Então as doenças também elas vêm nos perseguindo, né? Através via aérea, via marítima, via terrestre. Elas chegam em todas as localidades. Temos uma preocupação também com a coqueluche, que é outra doença que retornou, né? Sim, também. Então, assim, todas essas doenças são imunopreveníveis, existem vacinas preconizadas para elas, para evitar complicação, evitar aumento de casos, e a gente precisa fazer com que essas pessoas, né, quem tem criança, procurar a unidade de saúde, tem dúvida se a carteirinha de vacinação está em dia ou não, levar a carteirinha de vacina. A gente está sempre, né, com unidade de saúde aberta, são 74 unidades de saúde que a gente tem em Campo Grande. Não é pouco, então tem em todas as regiões. E que têm estado superlotadas nos últimos dias por conta desse tempo. E aí, se a gente soma isso com a população sem vacina, a situação é mais grave, né? Exatamente. Então, a gente vem aí, né, passando por várias situações, né, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, na verdade. As alterações climáticas, elas vêm mostrando que, infelizmente, podem trazer riscos de doença para toda a população, clima seco, muito calor, queimadas. Então, a gente precisa estar o tempo todo. E aquelas doenças que existem em vacina, a gente tem que procurar tomar as vacinas para evitar a complicação decorrente daquela infecção, né? Inclusive, daqui a pouco tem uma coletiva na Secretaria Municipal de Saúde que vai tratar aí de um surto que está tendo em Campo Grande, né, em relação, mas aí são doenças gástricas, né, provocadas por vírus. Sim, é uma gastroenterite, né? Então, são pessoas, vem aumentando o número de casos de pessoas com sintomas de diarreia, buscando atendimento médico. Então, também a gente, né, faz uma investigação para saber que tipo de vírus que está circulando, para que a gente tente identificar o que está acontecando na cidade. Esse vírus, né? Já foi identificado? Ainda não. Então, a gente faz coleta de amostra, encaminha para o laboratório do Estado, o laboratório do Estado encaminha para fora, não faz a amostra aqui. Então, acaba demorando um pouquinho os resultados. Mas a gente pode ter outros vírus, né? Muitas vezes não é só um sintoma gastrointestinal, Claro. Ele pode estar relacionado com outras doenças, como, por exemplo, a Covid. A Covid, ela tem sintomas gastrointestinais e muitas vezes nem vem acompanhado de sintoma respiratório. Então, é importante prestar atenção em relação aos sintomas, procurar atendimento médico sempre que necessário, né? Hoje já não se faz mais o teste da Covid, né?
Porque virou, como dizem, uma gripe, né? Todo mundo está pegando, você não fica fazendo teste para gripe também, né? É isso que está acontecendo? Também, as pessoas deixaram de procurar um pouquinho, né? Por conta de sintoma respiratório para Covid, mas a gente tem teste disponível, então basta o paciente procurar a unidade de saúde, ele vai passar por atendimento. Legal. Se o médico analisar, verificar que pode se tratar de uma Covid, vai indicar o exame para ser feito. Então a gente continua com teste rápido, continua com RT-PCR sendo feito nas nossas unidades de saúde. Então, passa por uma avaliação, né? O médico pede o exame, a pessoa faz e se for caso de Covid, já fica em isolamento, né? Mas o ideal, apresentou sintoma respiratório, ainda é usar máscara, que é uma das coisas que a gente sempre pede para a população, né? Muita gente deixou esse costume de lado, mas é importante, né, Verusca, a gente falar que a máscara, ela é para proteger o próximo, quem está perto de você, né? A pessoa tem uma tosse, tem alguma coisa, ela pode transmitir esse vírus, levar no ar aqui. Exatamente, né? A gente não tem só a Covid circulando, a gente tem influenza, a gente tem outros vírus respiratórios. Tem sintoma respiratório, vai procurar a unidade de saúde seja para o que for. Coloque uma máscara, você está entrando em ambiente com pessoas doentes. Se você está com sintoma, não tem como ficar fora do seu trabalho, use máscara, procure higienizar sempre muito as mãos para evitar realmente que a gente transmita essa doença. Seja Covid ou seja qualquer outro vírus respiratório. Né? E nesse momento é muito importante que as pessoas não fiquem levando as mãos ao rosto, porque com esse tempo seco pode coçar, né? O ideal é lavar, né? Lavar o rosto, lavar as narinas, umidificar os ambientes. A gente está falando isso muito aqui, né? Sim, etiqueta respiratória, né? Todo mundo esqueceu um pouquinho disso por conta da pandemia, mas precisa continuar para os hábitos saudáveis nossos, né? No dia a dia, né? Muito bem, eu bati um papo aqui muito informativo com a nossa superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, a Verusca Lado. Verusca, muito obrigada, viu, pelas informações. A gente que agradece, a gente coloca sempre a Secretaria de Saúde à disposição, estamos lá também para tirar as dúvidas. Quem tem dúvida em relação à vacinação, a gente sempre está falando bastante sobre isso. Leve seu filho na unidade de saúde, faça uma atualização da caderneta vacinal, não só dele, como sua também. A gente tem vacinas preconizadas para todas as faixas etárias. Vamos utilizar esse sistema, né? A vacinação, ela sempre foi referência no Brasil. Vamos voltar a acreditar nisso e procurar o serviço de saúde. Nada melhor do que um profissional de saúde para tirar essas dúvidas, caso essas pessoas tenham. E a gente está sempre à disposição, a gente que agradece. Bom dia para você. Igualmente. CBN Campo Grande. Oferecimento Shopping Campo Grande. Há 35 anos presente na sua vida. Joy Connect. Conexão instantânea com Jardim São Bento. Visite a Joy e confira. E Sebrae. Chama o Sebrae no WhatsApp 0800 570 0800. Mais uma do Sebrae MS. Pega essa vibe. Cresceu, superou, voou, alcançou. Empreende Fest, o maior do MS. Tem palestra, mentoria, experiência, noite e dia. Empreende Fest, o maior do MS. Começando, ampliando, realizando, se virando. Empreende Fest, o maior do MS. Vem aí o maior festival de empreendedorismo do Sebrae. Dias 2 e 3 de outubro no Bosque Expo. Inscreva-se pelo empreendefest.ms.sebrae.com.br. Empreende Fest 2024, pra quem tá na vibe de crescer. Você sabia que tratamentos de saúde complementares como a ozonioterapia e a acupuntura podem acabar de vez com algumas dores? A ozonioterapia é um tratamento eficaz para diversos tipos de doenças, dores, feridas e pode ajudar inclusive em tratamentos estéticos. Já a acupuntura é indicada para tratamentos ortopédicos, gastrointestinais, dores crônicas, ansiedade. O Instituto de Medicina Integrativa é referência em tratamentos complementares. Agende já uma consulta e acabe de vez com a sua dor. Nos siga nas redes sociais, @MTC Integrada, Instituto de MTC Integrada e Clínica para a Dor. O melhor para a sua saúde. Anitta Shoes celebra o mês de aniversário com você. Todos os produtos sinalizados com a fita verde estão com 30% de desconto, pagando com estilo Acard. Faça já seu cartão e comemore com a gente. Anitta Shoes, desde 1990, marcando histórias. A cidade toda já sabe.